água nos dá vida. Tomar consciência nos dá água. Por que ele se refere dessa maneira? Porque assim, ó, nós, seres humanos, sem água, nós não podemos viver, certo? A gente não sobrevive. Quem é que vai viver com sede? Não tem como. E a gente necessita da água para tudo, gente, né? Mas aqui nessa plaquinha, ele nos deu esse exemplo porque tomar água, página 51, ô Murilo, viu? Tia tá corrigindo. Então, tomar água nos dá vida. Quando ele fala que tomar água nos dá vida, ele está totalmente certo nisso. Por quê? Quando você está correndo, se exercitando, ou que você tenha feito algum exercício que lhe dá sede, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Tomar água. Então, quando você toma aquele copo de água, ele traz vida, certo? E mais embaixo ele diz assim: tomar consciência nos dá água. Por que que ele diz isso? Porque se você tiver consciência, né? Se você tiver consciência de que você não pode desperdiçar água, certo? A nossa consciência também vai nos dar água, tá bom? É só para refletir, certo? Página 52, a questão 2. Já conversamos sobre o desperdício em outro texto. A gente já falou anteriormente sobre o desperdício da água, certo? Vimos que devemos comer o que realmente colocamos no prato, que não devemos ser consumistas, né? Mas consumidores. Agora, vamos pensar no tema a água e o desperdício. Observe a imagem e formule uma frase que possa chamar a atenção das pessoas em suas casas para evitar o desperdício de água, que é muito sério, pois há vazamentos nas encanações das casas e dos prédios, torneiras que ficam gotejando porque estão mal fechadas ou com defeitos. Ele sempre nos dá dicas, né, de como a gente é, evitar o desperdício, né, da água. Liga a torneira, aí vai escovar os dentes, lavar as mãos, liga a torneira, vai molhar a escova, não deixa a torneira ligada, né, desliga, só liga em extrema necessidade na hora que você vai precisar mesmo da água. Ou a torneira fica mal fechada, como sempre acontecia lá no colégio, da Socorro está reclamando sempre a mesma coisa. Deixaram a torneira ligada, mal fechada, né? Por quê? Porque é um desperdício de água, gente. Aquela água que você está desperdiçando, mas na frente ela pode faltar. E aí? Aí você vai colocar a mão na consciência e vai dizer: bem que eu poderia ter gastado, ter desperdiçado, né, menos água. E hoje está faltando para mim. A gente sabe que o nosso nível de água não é tanto, né? E pode acontecer de um dia acabar, né? A gente tem que rezar para chover muito, certo? Então vocês irão fazer, né, uma frase a respeito dessa imagem, tá? 3. Experimente achar uma torneira que fica pingando. Coloque uma bacia embaixo ou até mesmo um copo, certo? Anote em quanto tempo encheu e qual foi o recipiente que usou, bacia, tigela, panela ou copo, certo? Então, aí era o quê? A gota d'água. Alguém já me disseram que não fizeram, certo? Para não desperdiçar água, tá? Mas tipo assim, o recipiente vocês podem ter colocado uma bacia, tá? Em quanto tempo ela encheu? Vamos supor que aquela água pingando, né? Por mais que o pinguinho seja fraco, ele poderia encher em 3 horas, por aí, certo? Mas enche, tá? Qual a atitude cidadã a ser tomada quando a torneira fica pingando?
mesmo ela estando fechada, certo? Pronto. Então, qual é a atitude que a gente pode fazer? Ou consertar, né? Ou colocar alguma coisa para aquela água, para, digamos, vamos falar no modo geral, para aparar aquela água e a gente poder utilizar ela em outra coisa, certo? Entendido? Pronto. Falamos sobre a água, tá? E agora nós vamos falar sobre, na página 53, nós iremos falar sobre a Amazônia e os seus encantos, certo? Então, a tia tinha feito, preparei os slides desse conteúdo. Essa semana, eu não utilizei muito slides, certo? Por quê? Por conta da internet. Porque na hora que a tia coloca para apresentar, aí trava, né, de alguns, e às vezes demora um pouquinho. Mas, como o slide que a tia tinha feito na aula passada já está pronto, certo? Eu vou dar uma apresentada para vocês, que é sobre o conteúdo, certo? De hoje, tá bom? Que é a Amazônia e seus encantos, na página 53. Pronto. Aí na página 53, nós temos a Amazônia e seus encantos. E ele fala, né, da floresta amazônica. Para começar, nós iremos falar sobre a Amazônia ou a floresta amazônica. Ela é a maior floresta tropical do mundo, certo? A floresta amazônica ou a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Meu sonho é ir para lá. O Caio falou, né? É o sonho dele ir para lá. Mas assim, gente, é muito bonito, porque Quando o Caio foi, é a ele morre na natureza. primeira noite com os bichos que tem lá. Eu vi assistir Pois é, um comentário de aventura, tá? Eu sei sobre. legal. É, é bonito quando alguém se interessa, né, pela natureza, porque assim, é como se vocês tiverem o interesse, né, de conhecer a natureza, certo? Então, assim, a floresta amazônica, ela é a maior floresta, né, tropical do mundo. E ela se estende por 9 países, certo? Ou seja, por ela ser a maior floresta tropical do mundo, ela abrange, né, ela se estende entre 9 países, né? Que é a Bolívia, certo? Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana, Guiana Francesa e Brasil. Olha aí, o nosso Brasil está incluso entre os 9 países da floresta amazônica, né? Legal. Que é onde está a maior parte, gente. No Brasil é onde se encontra a maior parte da floresta amazônica. Não é interessante isso, né? A gente saber que no nosso país existe uma maior parte da floresta amazônica? Muito Já tá saindo interessante isso, gente. Como é, Caio? O som da tia tá saindo atrasado. É por conta da internet. Pronto. Então, ela, quando ele fala, ela é a floresta amazônica, tá? É, é rica em água, certo? Olha aí um ponto importantíssimo, né? Nesse conteúdo. Que coisa linda de se ouvir.
que a floresta amazônica é rica em água, certo? Para isso, ela precisa realmente da água para se manter verdinha, né, do jeito que ela é. Seu principal rio é o quê? É o Amazonas, certo? Que tem os afluentes importantes, né, que é o quê? O Rio Negro, o Tapajós e o Madeira. Eu acho que até vocês já podem ter escutado falar, né, no Rio Negro, Tapajós e o Madeira, que é o que são os afluentes importantíssimos para o Amazonas, certo? Tia, Por esse motivo, oi. Eu ouvi falar que tem gente que diz que a Amazonas ela dá o ar mundial. Aham. tia, Oi. tia, o rio que a tia tá falando é esse aqui da imagem? Essa daqui é uma das partes da floresta amazônica, certo? Pronto. Então, a riqueza da flora na Amazônia, vocês sabem, né, distinguir que a gente sempre trabalha em ciências o que é fauna e o que é flora, certo? Então, assim, a fauna são os animais e a flora são as plantas. Então, quando ele diz a riqueza da flora, é o quê? A riqueza das plantas, né? Dos vegetais. Então, a riqueza da flora na Amazônia é tão vasta que só para termos uma ideia, olha só, no solo brasileiro, nós temos 170 mil espécies de vegetais, certo? Enquanto a Amazônia possui cerca de 3.650 milhões de quilômetros quadrados de florestas contínuas. Então, assim, como a gente já falou no início, que a floresta amazônica ela se estende, né? Ela se estende e abrange 9 países. Então, ela tem milhares, né, de quilômetros quadrados, certo? Então, aí, gente, é algo magnífico, né? Saber da grandiosidade do verde que se espalha. Por isso, a necessidade de ter muita água, né? Por conta disso, por conta como é que diz? Para continuar com esse verdinho, né, que tem nas florestas, certo? Por isso, a necessidade de ter bastante água. Então, o magnífico saber da grandiosidade, né, do verde que se espalha em nossa América do Sul e principalmente no nosso país. Como vocês sabem, o nosso país ele tem a maior parte, né, o Brasil tem a maior parte da floresta amazônica, certo? Por isso a necessidade da água, como eu falei para vocês. Dizemos que a Amazônia contribui de modo significativo para a produção de oxigênio no planeta Terra. O oxigênio é o gás que a gente respira, certo? Então, a Amazônia ela contribui, né, bastante para isso aí, por causa do oxigênio, certo? Precisa da produção do oxigênio no planeta Terra. E a fauna? Eu falei para vocês, a fauna é o quê? Os animais, certo? Há uma variedade imensa, certo? É tanto que nós temos animais que já foram extintos, né? E animais que estão em perigo de extinção, né? Quando a gente fala animais que já foram extintos, são aqueles que não existem mais, né? E aqueles que têm perigo de extinção são aqueles que têm poucas quantidades e que, né, pode desaparecer a qualquer momento. Então, assim, há uma variedade imensa. Por quê? Há uma explicação científica de que muitos animais refugiaram-se nessa floresta, ou seja, na floresta amazônica. Se refugiaram lá por quê? Porque ela é a maior floresta tropical, né? Daí, então, ficaria difícil, né, de serem encontrados. Diante das grandes secas depois do período da glaciação. A glaciação é o quê?
É a Era do glaciação. gelo. Exatamente. Do gelo, né? A erosão do gelo. Então, assim, foi no período dessa glaciação que os animais se refugiaram, certo? É. Oi, A maioria deles, Gaia, os animais pré-históricos, os mamíferos pré-históricos morreram congelados. congelados, exatamente, por conta da glaciação, certo? A maior parte da fauna amazônica, ou seja, a maior parte dos animais, é composta de animais que habitam em árvores, certo? A gente vê muitos animais que habitam em árvores. Entre eles são o quê? As aves, né? Que estão os tucanos, papagaios e os pica-paus. Entre os mamíferos estão o quê? Os morcegos, os macacos e os roedores. Até lá no slide eu coloquei a imagem desses animais para vocês. Não sei se ele vai abrir aqui, certo? Deixa eu dar uma olhadinha se vai dar certo para abrir. Para me mostrar, porque eu coloquei nos slides imagens, né, diferentes da que tem aqui no livro de vocês, porque aqui só tem uma imagem. E lá eu coloquei outras imagens, certo? Que vocês possam estar observando. Ó, ver. Está aparecendo, vocês estão vendo a Sim. apresentação? Eu tô vendo. Sim. Pronto. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui eu já. Aqui foi o que eu falei para vocês, né, do início. Olha aqui. Isso aqui, essa imagem, gente, é uma das imagens da floresta amazônica, certo? Olha aí. Só para vocês verem aí, é só uma parte, certo? Do verdinho que tem na floresta amazônica. Que foi o que eu já falei para vocês, né? Que ela contribui para a produção de oxigênio do planeta. As riquezas, olha aí as riquezas da floresta amazônica, certo? O verdinho. Vocês sabem o que é isso aqui? Essa primeira imagem? São Vitórias Régia. É conhecida como Vitórias Régias. Muito bem. Também faz parte da floresta amazônica e é uma riqueza, viu, gente? Olha só essa outra imagem, né? É muito lindo. Olha assim, os troncos dessas árvores, né? Essas árvores parecem com Exatamente. Nós temos. Exatamente. Tudo isso existe na floresta amazônica, viu, gente? Essas riquezas aqui. Por isso que ele fala as riquezas, certo? Ei, tia. Aqui falando sobre a fauna, que é onde eu estou. Tia. Tá? E. Oi. Tia, por causa que o Pablo tava falando, aí foi lá, o Brian tá direto, tia, desligando o microfone dos outros ontem. Foi preciso chamar a minha mãe, por causa que o Brian tava desligando direto o microfone dos outros, tava deixando ninguém falar. Tia, Aí a gente ficou desligando toda hora o microfone dele e ele ficou todo cabisbaixo. Pronto. Ó, vamos terminar nossa aula. Não tem necessidade, tá? De estarem desligando os microfones. Se a tia achar que está atrapalhando, eu mesma desligo, tá bom? Não precisa os coleguinhas estarem desligando. Eu já vi aí mesmo, na hora que um vai falar, o outro desativa o microfone. Então, não há essa necessidade.
Se eu achar que estou atrapalhando, eu mesmo vou lá e desligo. Então, vamos lá. Aqui é a fauna, né, que é o que a gente está falando. Nós temos a maior parte da fauna é composta de animais que habitam em árvores, né? As aves estão o quê? Os tucanos, os papagaios e os papaus. Né? E os mamíferos, os Tia, não morcegos, macacos e roedores. Aqui está o tucano, nessa primeira imagem, certo? Vocês também já conhecem, mas a tia quis mostrar para aperfeiçoar mais o conteúdo. Tia, Nessa segunda imagem, nós temos o pica-pau. Vocês conhecem também o pica-pau, aquele do desenho, né? Por conta do bico deles, ele é conhecido como pica-pau, porque tem a cabecinha vermelha e o bico muito profundo, que é um bico resistente, e ele consegue, né, perfurar madeiras, certo? as minhas. E nós temos aqui quase uma pessoa, né, que, de acordo com a convivência com a gente, o papagaio aprende até a falar, tia, certo? eu sou papagaio. Certo? Que são os... Oi. Eu sou papagaio. Pronto. Tem gente que tem mesmo. Ó, aqui nessa primeira imagem nós temos o morcego, certo? Que são a parte da fauna da floresta que habitam em árvores, né? E são mamíferos. Aqui é o morcego, certo? Aqui embaixo do morcego nós temos os roedores, né? Parece um ratinho. São roedores. E nós temos o macaco, certo? O macaco já é conhecido de encontrar em florestas, certo? Ele vive nas árvores, né? Pronto, continuando aqui. A diversidade das espécies é uma realidade ainda desconhecida nas mais altas árvores da floresta. A copa das árvores, que é o que lá, o início das árvores lá em cima, da floresta amazônica, armazena uma variedade imensa de invertebrados. Eles são importantíssimos na preservação da biodiversidade. Né? Já estudamos, né, o quanto a natureza vive em equilíbrio como uma corrente. Nós sabemos que a natureza, ela é o equilíbrio total, né? Então, existem atualmente milhares de órgãos no Brasil e no mundo preocupados com a preservação da natureza, isso também a gente já sabe. Tá? Mas a falta de consciência ecológica impede cuidados que todos deveriam ter com essa riqueza natural chamada Amazônia, certo? Então, aí, ó, vamos à lutas, né? Sejamos defensores da Amazônia, certo, gente? Existe essa necessidade da gente defender a Amazônia. Por quê? Por conta da gente manter sempre o verdinho, né? Da gente manter aquela... deixa eu parar aqui só a apresentação. Da gente manter a natureza sempre, né, em perfeito estado, certo? Pronto, nesse slide eu quis mostrar só para vocês imagens diferentes da que vocês estavam vendo aqui, né, da diversidade da nossa Amazônia, viu, gente? Porque ela tem uma diversidade imensa e também tem os seus encantos, certo? Então, assim, eu vou colocar daqui a pouco também as atividades lá no Google Sala de Aula, certo? Mas a de ética, vocês irão fazer apenas a página 54 e a página 55, tá? Só essas duas páginas, tá bom? A gente não vai estender muito, não, porque fica cansativo, porque vocês também têm outras atividades para fazer. Então, vocês irão fazer a página 54 e a página 55. A tia vai colocar lá no Google Sala de Aula, certo? As atividades que é para vocês fazerem, tanto de ciências, né, como a de ética, tá bom? Aí vocês estejam aí me mandando as fotos, certo?
para tia conferir bem direitinho o que a gente está fazendo, tá bom? Às vezes porque são muitas, certo? São muitas atividades, às vezes eu demoro um pouquinho a responder, a corrigir, porque eu tenho que olhar de atividade por atividade, tá bom? Mas eu olho todas. Então, aí, encerrou a nossa aula, vocês vão um pouquinho para o intervalo, daqui a pouco vocês estão de volta, né, com outra aula, certo? Então, desde já, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana para vocês, tá bom? Tchau. Tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Hoje não tem nada. Tem gente que fica saindo quase toda hora da reunião. Tchau.